Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Eu sou o pastor Luiz Felipe, da Igreja Presbiteriana de Biá. Esta é minha esposa Gislaine e nós estamos dando início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e começaremos a nossa aula cantando uma música que tem como título A Minha Família. O cantor é o Regis Danese. Aqueles que quiserem nos acompanhar na entonação dessa canção, vamos só acessar a internet e procurar por essa canção, Minha Família é Bênção do Senhor, do cantor Regis Danese. Louvemos o Senhor com essa música. No meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família, por tua presença no meu lar, pela mão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda hás de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Amém! E assim seja, que todas as nossas famílias sejam vistas como bênção do Senhor e que nós louvemos a Deus e roguemos a Ele para abençoar os nossos lares. Eu peço a minha irmã Gislaine que, por favor, nos conduza numa oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para o nosso estudo desta manhã e também rogando a bênção do Senhor
para as nossas famílias. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, como é bom, ó Deus, nesta manhã nós estarmos na Tua presença, ó Pai, e te agradecer por Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, fidelidade e por todas as bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem dispensado sobre nós todos os dias, Senhor. Muito obrigada, ó Deus, por nossas famílias, ó Pai. São presentes que o Senhor nos deu, são bênçãos do Senhor. Obrigado por tudo que vem de Ti e principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Abençoe esta manhã, usa o Teu servo poderosamente, ó Deus, para nos ensinar através da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e abençoe todas as famílias da Tua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar a nossa aula da escola dominical. E aqueles irmãos que porventura adquiriram o livro que nós começaremos a utilizar hoje na escola dominical, que é este aqui, o livro chamado A Bíblia e Sua Família, podem estar com ele aí em mãos, ficar com ele aí do lado, para nós irmos utilizando juntos o livro, porque durante as aulas, as lições desse quadrimestre, nós estaremos estudando esse livro e, claro, usando sempre ao lado das Escrituras Sagradas, que é o livro principal e, na verdade, o livro que nós usamos como base para todas as nossas aulas da escola bíblica. E também tem a apostila que nós compartilhamos com os irmãos que desejaram. Nós entregamos a esses irmãos, aqueles que não puderam buscar no templo, nós entregaremos na segunda-feira. E aqueles que também quiserem, por e-mail, a forma digitalizada da apostila em PDF, nós também enviamos. É só mandar o contato para a nossa igreja e aí nós disponibilizaremos gratuitamente a apostila, que é de fato o que nós respondemos. É uma apostila formada por 16 aulas e cada aula tem 7 questões semanais que devem ser feitas durante os 7 dias da semana. E em todas as nossas aulas nós responderemos essas 7 questões semanais. E o tema do nosso quadrimestre é Amor à Família. É por isso que nós começamos cantando com aquela música especial e nós continuaremos trabalhando esse tema durante todo o quadrimestre. Amor à Família. Vamos então abrir nossas Bíblias no texto básico da aula de hoje, que é Gênesis, capítulo 2. Abramos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2. E aqueles que estão com as suas apostilas, abram também na primeira aula, que tem como tema Amor à Família Criada por Deus. É a primeira aula do nosso quadrimestre, que começa hoje. Amor à Família Criada por Deus. O texto básico da nossa lição é Gênesis, capítulo 2, verso 24, que é, na verdade, um texto que nós vamos tentar memorizar. Aqueles que souberem de cor podem recitá-lo comigo. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto de Gênesis, capítulo 2, foi escrito por Moisés e nós não sabemos ao certo quando os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos. Sabemos que foi após a saída de Moisés com os israelitas do Egito, depois do ano 1440 a.C., mas não sabemos exatamente quando ele sentou para escrever esses livros. Provavelmente ele foi escrevendo aos poucos. Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E quando Moisés escreveu o começo de Gênesis, ele também escreveu, inspirado por Deus, para narrar como foi a criação do mundo, a criação do universo. E neste texto especificamente, Moisés está narrando a criação da família como projetada por Deus.
Moisés deixa claro que a família criada por Deus é formada por um homem, por uma mulher e, claro, nós também temos os filhos que compõem esse núcleo familiar original. E quando nós pensamos em família, nós pensamos exatamente num casal, pensamos numa parceria. Só que hoje, diante de tantas mudanças no que as pessoas chamam de família, nós reparamos que essa formação original da família começou sendo alterada, começou sendo transformada. Mas, mesmo hoje em dia, a maioria das pessoas parece que ainda entende família nos termos que a Bíblia ensina. Por exemplo, uma entrevista feita pela empresa britânica IVC para o Ideal Home Show, eles encomendaram uma pesquisa e fizeram a seguinte pergunta. Foi recente, foi depois do ano 2000, fizeram a seguinte pergunta: qual é a companheira ideal para o homem? Os entrevistadores foram às ruas perguntando qual a companheira ideal para o homem. E, para a surpresa de muitos, 48%, não foi a maioria, disseram que a companheira ideal para o homem tinha que ter pelo menos uma característica. Para esses 48%, ela deveria ser uma excelente cozinheira. Então, a boa companheira para o homem deveria ser uma boa cozinheira, segundo a pesquisa. Mas os entrevistadores também perguntavam outras questões e para uma segunda parcela dos entrevistados, que já foi maior, a companheira ideal para o homem deveria ter boa memória. No terceiro lugar, deveria ser boa cozinheira. No segundo lugar, a companheira ideal para o homem deveria ter boa memória. E no primeiro lugar, disparado, com cerca de 70% de aprovação dos entrevistados, a característica principal que a companheira ideal para o homem deveria ter é ser boa conselheira. Ela deveria ajudar o homem, aconselhando o homem a tomar as melhores decisões para a família. Então, as três principais características, segundo essa pesquisa feita pelo IVC, deveria ser, para a boa companheira do homem, deveria ser uma boa cozinheira, ter boa memória, e a primeira disparada é ser uma boa conselheira. O interessante é que essa pesquisa foi feita também há 50 anos atrás, naquela mesma região da Inglaterra, e eles descobriram que uma pesquisa semelhante a essa tinha, com exceção das três características, só uma que não entrava, que era o de ser boa conselheira. Infelizmente, parece que a geração passada não dava muito ouvidos, pelo menos de acordo com a pesquisa, às suas esposas, às suas companheiras. Agora, o casamento é de fato retratado como uma parceria entre o homem e a sua esposa. O que eu queria destacar, porém, é que em nenhum momento dessa pesquisa foi questionado se a companheira ideal para o homem deveria ser alguém do sexo oposto. Em nenhum momento os entrevistadores se depararam com um questionamento do tipo: mas tem que ser uma mulher? Será que não poderia ser alguém do mesmo sexo que eu, do homem? Será que não poderia ser, às vezes, um parceiro de uma outra idade ou coisa do tipo? Tem que ser uma mulher, alguém com experiência do sexo oposto? E nós acabamos descobrindo que, mesmo não dando o braço a torcer, até a sociedade hoje reconhece que a companheira ideal para o homem, a companheira ideal para a formação da família, tem que ser uma mulher. Homem e mulher são os núcleos principais que compõem a família criada por Deus. E é sobre essa família criada por Deus que nós estudaremos hoje. E como eu disse, o texto principal é Gênesis, capítulo 2, e nós responderemos então a primeira questão da nossa apostila, da aula de hoje, que é a questão de segunda-feira. Nós leremos Gênesis 2, do verso 4 ao verso 7, e responderemos a questão. Gênesis 2,
do verso 4 ao verso 7. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O texto nos ensina sobre a formação do homem, do macho. E a primeira questão do nosso estudo é: qual é a palavra usada por Deus neste texto? É interessante quando notamos as palavras bíblicas para se referir a Deus, a divindade. Nós temos algumas palavras que são principais. Elohim, que se refere a Deus no sentido, quando falamos do hebraico, Elohim, que se refere a Deus no sentido de criador, no sentido do Deus de toda a criação do universo, e Yahvé, que é uma palavra específica para falar do relacionamento pactual de Deus. Ou seja, quando Deus se manifestou para fazer um pacto, uma aliança, ele geralmente se apresentava com a palavra Yahvé, que na nossa versão, Almeida Revista Atualizada, geralmente é traduzida como Senhor, com letras maiúsculas, letras em caixa alta. Então, por que é importante nós notarmos o nome de Deus usado aqui nesse texto de Gênesis capítulo 2? Porque isso indicará que neste capítulo Deus fará uma aliança, Deus fará um pacto com os personagens envolvidos neste capítulo. É claro que nem sempre há uma aliança envolvida todas as vezes que aparece esse nome de Deus, Yahvé, Senhor, nas nossas traduções, com letras maiúsculas, mas é interessante notar que aqui sim haverá um pacto, haverá uma aliança, diferente do capítulo 1, que também sim havia um pacto de Deus com a criação, quando Deus criou todas as coisas, no capítulo 1 de Gênesis, mas não era um pacto específico com uma pessoa, como nós teremos nesse caso. Então, é importante nós notarmos que a palavra usada para Deus neste texto é o nome próprio de Deus, que reflete sua relação pactual com o seu povo exclusivo, ou seja, a igreja, o povo que Deus escolheu, o povo visível dele. E aqui no caso não vai ser a igreja ainda, vai ser Adão, mas nós vemos que esse nome tem a ver com o pacto de Deus com alguém, com alguma pessoa. Então, essa é a resposta da questão de segunda-feira. O nome próprio de Deus neste texto aqui, os irmãos podem reparar aí, é Senhor Deus, Yahvé Deus. E nós também notamos neste texto que o ser humano foi criado. Alguns defendem a teoria da evolução e nós reconhecemos que, de fato, há muita divergência nos estudos científicos sobre essa questão. Contudo, a Bíblia é clara em falar que Deus criou o universo. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e o ser humano é uma criação de Deus. Ele foi originado do próprio Deus, claro, utilizando-se do pó da terra, como nós lemos no texto, mas foi criado. O ser humano é uma criatura e com isso nós também aprendemos que a família foi criada por Deus, começando pelo homem, depois pela mulher e, claro, vem os filhos, mas a família foi criada por Deus, ela não foi inventada pela sociedade humana. Vamos para a questão de terça-feira, segunda questão da nossa apostila. E nós leremos de Gênesis capítulo 2, do verso 8 ao verso 14. Que diz assim, Gênesis 2, do verso 8 ao verso 14. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar
toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do jardim para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há muito ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o rio Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Aqui é uma descrição de Moisés a respeito do jardim do Éden. Éden, do hebraico, que significa prazer, ou jardim das delícias. É a ideia de um jardim abençoado por Deus, um local onde reinava paz, harmonia, e aqui também nos ensina como responder à questão de terça-feira, o que estava no meio do jardim que Deus criou. O que havia no meio daquele jardim? Muitas pessoas, quando leem esse texto, já vão dizendo que havia só uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, pela qual, nós veremos a seguir, o ser humano seria provado por Deus, para ver se seria fiel ou não ao mandamento do Senhor. Contudo, o texto nos apresenta 2 árvores no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e também, verso 9 de Gênesis 2, nós lemos a árvore da vida, a árvore que concederia vida eterna ao homem, e dela ele se alimentaria para todo sempre, se tivesse passado, de fato, na prova que Deus estava colocando para o homem. Então, respondendo à questão de terça-feira da nossa apostila, o que estava no meio do jardim? E aí nós responderemos que nenhuma das alternativas, porque na apostila diz, tinha só uma árvore agradável à vista, não era? Tinha uma árvore boa para alimento, sim, uma tinha, mas a outra não era boa para alimento, porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha apenas uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal, que nós sabemos não ser verdade. Haviam 2 árvores no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Então a resposta certa de terça-feira é nenhuma das alternativas, porque haviam 2 árvores ali. Detalhe que a descrição aqui de Gênesis 2, falando dos rios, que eram rios conhecidos da região do Antigo Oriente Próximo, daquela região da Palestina, são rios que provavelmente estão tentando, ou Moisés aqui está tentando mostrar que, se não era exatamente no mesmo local do Jardim do Éden, a terra de Israel era muito próxima do Jardim do Éden, porque esses são rios que haviam naquela região de Israel, onde os israelitas possuíram a terra prometida. Então, o escritor bíblico está tentando mostrar a proximidade entre o ideal da terra de Israel com o Jardim do Éden, a proximidade de geografia. E o que também mostra que esse era o ideal de Deus para toda a humanidade. Israel depois simbolizaria esse ideal na Terra Prometida, mas aqui, no começo de Gênesis, nós já aprendemos os pilares da civilização, o que Deus queria como o ideal para o homem. E o ideal seria um bom relacionamento com Deus, que havia criado o ser humano, e um bom relacionamento também com a sua família, que é o que nós veremos a seguir. Questão de quarta-feira, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. Leiamos o texto sagrado, Gênesis 2, 15 a 17, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque
no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui são as primeiras ordens que Deus dá ao homem, a única criatura feita à imagem e semelhança dele, como nós lemos em Gênesis 1, 26 a 28, quando Deus disse que criaria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nenhuma das demais criaturas tinha essa característica de semelhança com a divindade, de ser parecido com o próprio Deus. Nenhuma das outras tinha essa característica. E aqui nós vemos que dentre as ordens que Deus deu para o homem estavam cultivar, verso 15, cultivar e guardar o jardim. Muitas pessoas pensam que a ordem de Deus no início, para Adão, o primeiro homem criado, foi apenas a ordem de não comer do fruto proibido. Que é verdade, também está aqui no texto, de toda árvore comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa foi uma proibição de Deus ao homem. Mas a ideia do texto não é que o ser humano simplesmente cruzasse os braços e ficasse olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal o dia inteiro para não comer daquela árvore, pensando em fugir daquela tentação. Não. A ideia do texto é a ideia de trabalho. Deus criou o homem para trabalhar. Deus fez a raça humana para desenvolver a criação. E como deveria ser esse desenvolvimento? Em harmonia com Deus. O ser humano seria abençoado nas suas tarefas, nos seus mandatos, se ele tivesse mantido a sua relação original com o Criador. E essa bênção de Deus se derramaria por todas as atividades que o homem se propusesse a realizar. E aqui nós vemos Deus dando as primeiras atividades para a realização do homem. As palavras cultivar e guardar aqui, em Gênesis 2,15, também poderiam ser traduzidas como servir e proteger. Então a tarefa principal do homem não era apenas ficar sem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que nós não sabemos nem qual fruto era. Alguns chegam a pensar que era uma maçã, mas a Bíblia não chega a dizer. A tarefa principal do ser humano era de fato não comer, era de fato cuidar do jardim e proteger o jardim, não apenas ficar sem comer do fruto. Ele tinha que supervisionar a criação, tinha que cuidar das criaturas que Deus fez e gerenciar a obra da criação para a glória de Deus, para a glória do seu Criador. Então isso responde à questão de quarta-feira. Por que Deus colocou Adão, ou o homem, no jardim do Éden? E aí nós lemos na nossa resposta que Deus colocou o homem no jardim do Éden, alternativa A, que é a correta, para o cultivar e o guardar. Deus colocou o homem para o cultivar e o guardar. Não apenas, como mencionaria a alternativa B, não apenas para cuidar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem apenas para cuidar da sua esposa apenas, mas para cultivar e guardar, ou para servir e proteger tudo que Deus havia criado. E é aqui também, em Gênesis 2, 15 a 17, que nós vemos o estabelecimento do pacto das obras, o que a Confissão de Fé de Westminster chama de pacto das obras, que foi um pacto feito entre Deus e Adão, com a promessa de que se ele obedecesse a Deus, de que se ele fosse fiel ao Senhor, ele viveria para sempre. Mas se ele desobedecesse a Deus, comendo do fruto proibido, ele seria condenado à morte, seria separado da comunhão com o Senhor. E infelizmente, nós sabemos que o ser humano não obedeceu a Deus. Quando lemos o capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a tragédia que se estabeleceu sobre a humanidade, mas louvado seja Deus, que muitos séculos depois desse triste episódio de Gênesis 3, mandou Jesus, o Filho dele, para, através de um novo pacto, conhecido como Pacto da Graça, restabelecer a comunhão do ser humano com o Criador. Então,
nós vemos que esse foi o pacto das obras feito entre Deus e Adão, e se Adão não obedecesse a Deus, ele condenaria não só a vida dele, mas também todos os seus descendentes e todos aqueles envolvidos com ele, que foi o que de fato aconteceu depois. Questão de quinta-feira. Vamos começar agora a falar da criação da família propriamente dita. Gênesis capítulo 2, verso 18. Leiamos. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui é de fato o texto principal quando começa a falar da criação da família, da criação da companheira do homem e da formação do núcleo familiar projetado por Deus. E a questão de quinta-feira é a seguinte: por que Deus disse que criaria a mulher? Por que é que Deus falou que criaria uma auxiliadora para o homem? Detalhe, o homem feito sem pecado, porque aqui nós estamos no começo do mundo, ele não tem pecado nenhum, ele já vivia em plena comunhão com Deus. Ele já vivia em plena comunhão com o seu Criador. E ainda assim, o diagnóstico de Deus foi: não é bom que o homem esteja só. Percebam, irmãos, que a família ou a presença de alguém no nosso lar ou a presença de uma companheira não exclui a necessidade da comunhão com Deus. Ou melhor, a necessidade da comunhão com Deus não exclui a necessidade de uma auxiliadora, de alguém que esteja conosco, nos ajudando e nos auxiliando. O texto nos mostra que mesmo vivendo em plena harmonia com Deus, o próprio Deus declarou que o homem não poderia viver sem uma companheira. Algumas pessoas acham que a intimidade com Deus, a vida de santidade com o Senhor, exclui as pessoas do convívio social. Quanto mais santo, mais afastado das pessoas nós seremos. E aqui no texto nós aprendemos que não. Mesmo em plena comunhão com Deus, Deus diagnosticou que havia uma necessidade do ser humano, do homem, se relacionar com outro ser humano, com outra pessoa. Então, essa intimidade com Deus não exclui o nosso relacionamento com os outros. Pelo contrário, mesmo tendo muita intimidade com Deus, nós precisamos nos relacionar uns com os outros. E Deus disse que não era bom que o homem estivesse só e que far-lhe-ia uma auxiliadora idônea. Ou, uma outra tradução possível do hebraico aqui seria uma socorredora que lhe fosse correspondente, uma ajudadora que fosse igual a ele. Deus percebeu que sozinho o homem não conduziria a criação, não cuidaria do jardim como deveria. Ele precisava de alguém que o auxiliasse, precisava de alguém que o ajudasse a cumprir a missão de cultivar e guardar o jardim. E é assim que respondemos a questão de quinta-feira. Por que Deus disse que criaria a mulher? Não foi porque o homem precisava de alguém apenas para procriar, não foi para só procriação que Deus fez a mulher, não foi porque o homem precisava de alguém para ser sua escrava. O propósito original de Deus nunca foi criar a mulher para servir ao homem como subserviente, como escrava, não era esse, nunca foi e nem será. Mas o propósito de Deus na criação da mulher foi a alternativa C, que está na nossa apostila. É a alternativa C. Criar a mulher porque o homem precisava de alguém que o socorresse. O homem precisava de ajuda, de auxílio para cuidar da criação do Senhor. Então a ideia de que o homem sozinho é independente, ou a mulher também sozinha é independente, não precisa da ajuda do marido, não encontra respaldo nas Escrituras. Deus criou ambos para se unirem, para trabalharem juntos. Questão de sexta-feira, Gênesis capítulo 18,
Gênesis capítulo 2, do verso 19 a 22, diz o seguinte: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, Gênesis 2, 23, agora é a declaração do homem quando encontra a companheira ideal. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Percebam, irmãos, que a criação da mulher foi praticamente uma cirurgia feita por Deus para tirar, literalmente, remover uma parte do homem para formar a auxiliadora original, aquela que ajudaria os seres humanos. E o que nós reparamos nesse texto de criação da mulher é um detalhe interessante. Primeiro, Deus havia criado os animais selvagens, domésticos, depois ele cria o homem, ele traz esses animais para o homem nomear ou para distinguir as espécies. Dar nome aqui, como disse no texto, verso 20, não significa dar nome de cada bicho, vaca, leão, cachorro, não. A ideia de dar nome aqui é a ideia de distinguir as espécies. Olha, essas espécies aqui são os animais selvagens, essas espécies aqui são os animais domésticos. Então é a ideia de colocar cada animal com o seu grupo, com a sua espécie, distinguir cada um. Que foi o que Deus tinha feito no capítulo 1 de Gênesis. A ideia de dar nome às coisas criadas começou com Deus. No princípio diz, Gênesis capítulo 1, verso 3, e disse Deus, haja luz. No princípio ele fez a luz e chamou a luz dia e as trevas noite. Então esse ato de dar nomes era um ato exclusivo de Deus. Mas aqui Deus está mostrando que está conferindo essa autoridade ao ser humano. Ele agora vai poder colocar nomes também, ou distinguir as espécies, como se fosse um gerente, um subordinado de Deus, cuidando da criação dele. E é por isso que Deus faz com que os animais venham até o homem e para que o homem dê nome ou distingua as espécies desses animais. Só que Deus também traz os animais ao homem para mostrar para ele que ele precisava de uma auxiliadora, que ele precisava de um ajudante e que nenhum dessas auxiliadoras ou dessas ajudantes seria compatível ao homem a não ser a mulher. Nenhum seria compatível com o homem, nenhuma criatura é compatível ao homem a não ser a mulher. E aqui nós entramos num detalhe crucial da nossa aula de hoje. Porque, infelizmente, a sociedade pós-moderna tem atacado a família tradicional e tem tentado de diversas formas dizer que é possível sim formar a família com 2 homens, com 2 mulheres, e até recentemente descobri que há uma tentativa de tentar formar uma nova família com um ser humano, pasmem, e um animal. Bestialidade. Então nós vemos que, infelizmente, o ser humano cada vez mais se corrompe, se degrada e tenta mudar o propósito original de Deus para a família. Mas aqui está claro que nenhuma daquelas criaturas preenchia ou completava o ser humano.
E foi isso que Deus quis mostrar ao homem, a Adão no começo. Observe todos os animais, observe todas as criaturas e veja que nenhuma delas é plenamente compatível com você. Então Deus faz o homem cair em profundo sono, tira um pedaço de sua costela, e aqui nós precisamos lembrar do comentário clássico do teólogo Matthew Henry, quando ele fala do porquê que Deus tirou da costela do homem, porquê que Deus fez a mulher da costela e não de outra parte do corpo humano. E Matthew Henry diz o seguinte: a mulher foi criada de uma costela do lado de Adão, não da sua cabeça para dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, de debaixo do seu braço para ser protegida por ele e de perto do seu coração para ser amada por ele. Então, Matthew Henry entende que há uma simbologia nessa retirada da costela para mostrar que a mulher não é nem melhor nem pior que o homem, é igual a ele e deve ser protegida por ele, amada por ele e cuidada com todo o coração e com todo o carinho. O casamento, então, o primeiro casamento registrado na Bíblia foi providenciado por Deus. O texto narra como se Deus fosse o pai da noiva, aquele que levava a noiva até o altar. E foi isso que aconteceu. Ele cria a mulher, depois de feita, ele leva a mulher até Adão, e é quando nós lemos aquelas benditas palavras que veremos novamente a seguir. Respondendo à questão, então, de sexta-feira, para que Deus trouxe as demais criaturas até Adão? Letra B, para mostrar a autoridade do homem sobre elas. Então, o fato de Deus trazer as criaturas para que o homem nomeasse também aquelas criaturas fosse para mostrar que o homem seria a autoridade governamental da criação. O homem seria aquele que gerenciaria a criação, inclusive a mulher. Em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, o apóstolo Paulo ensina que o fato da mulher ter sido criada depois do ser humano mostra que, apesar de não ser inferior ao ser humano, a mulher não é inferior ao homem, a mulher não é pior que o homem, o fato dela ter sido criada depois mostra uma hierarquia. O homem tem de fato a autoridade da família porque foi criado primeiro. É o que Paulo ensina em 1 Timóteo 2, 11 a 13. E a mulher é subordinada ao homem não no sentido de inferioridade, mas no sentido de autoridade. Ela vai respeitar as decisões que o homem tomar para a família. E aqui nós encerramos o nosso estudo respondendo na verdade, a penúltima questão, encerraremos a última questão de domingo, mas respondendo a questão de Gênesis 2, 23 a 25, a questão de sábado. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E tem também Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E aqui nós respondemos essa questão com, primeiro, uma citação de J. Adams. No livro Amor no Lar, ele diz o seguinte: juntos o casal tornam-se uma unidade completa ao se unirem física, intelectual e emocionalmente. Surge uma inteireza, uma unidade que não havia antes. Eles se fundem num único ser, porque é isso que Moisés ensina no verso 24. Esse comentário de J. Adams tem a ver com a frase: deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A ideia é como se o homem e a mulher no casamento, quando formam a família, eles se unem de uma maneira tão sobrenatural, tão mística e profundo, que
parece até que têm o mesmo sangue, a mesma carne. Nós sabemos que os nossos filhos carregam o nosso DNA, mas para Deus, quando o homem e a mulher se juntam em aliança matrimonial, eles formam um novo núcleo que, aos olhos de Deus, é considerado como se os dois se tornassem apenas uma pessoa. É claro, cada um ainda tem a sua personalidade, mas é uma união tão profunda, uma união tão íntima, que Deus considera de fato uma união indivisível, que deveria continuar para sempre. Então, respondendo à questão de sábado, vamos enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. São vários itens que tem aí na nossa questão de sábado, na apostila, então nós vamos enumerar cada um. Primeiro, no número 1, e disse, está nos ensinando que na família precisa ter o amor. A primeira frase dita por um ser humano é uma declaração romântica. Então, das características que devem haver na família, precisa ter o amor. Número 2, disse o homem, significa maturidade. Só os que são considerados adultos podem formar uma família. É claro que o termo hebraico usado aqui para homem também poderia significar a raça humana como um todo, mas nós entendemos que o propósito de Deus é que alguém maduro, alguém que já fosse homem de fato, uma mulher de fato, se casassem, pessoas maduras para o casamento. Número 3, deixa pai e mãe, significa superioridade. A relação conjugal é superior à relação paternal. Então, a família ou o núcleo familiar, quando um homem se junta a uma mulher, essa relação acaba ficando superior à do pai com os filhos. E é por isso que nós não podemos deixar que os nossos pais se intrometam no nosso casamento a ponto de definir o que é melhor para a minha família. Eu e a minha mulher decidimos o que é melhor para a nossa família. Podemos ouvir nossos pais. A ideia de deixar pai e mãe aqui não precisa ser literal, porque, por exemplo, pais que são idosos ou debilitados, nós não abandonaremos esses pais. Às vezes, mesmo depois de casados, nós teremos que continuar cuidando deles. Mas a ideia de deixar pai e mãe aqui é que quando nós formamos uma nova família, a superioridade ou a prioridade agora é da minha esposa e da esposa é a do marido. Os pais agora continuam sendo pais, mas a relação com eles agora é em segundo plano. Número 4, homem e mulher. A quarta característica da família criada por Deus é heterossexualidade. Ninguém além da mulher pode completar o homem. A família projetada por Deus tem que ser formada por um homem e por uma mulher. Número 5, se une à sua mulher significa monogamia. A família só pode ser formada pela união de um homem e de uma mulher. Aprendemos no Antigo Testamento que, infelizmente, esse foi um dos pecados mais cometidos pelas pessoas no passado e até foi tolerado por Deus. Deus não chegava a matar as pessoas que cometeram esse pecado. Contudo, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós lembramos, principalmente em Mateus capítulo 19, quando Jesus fala do propósito original de Deus para o casamento, Mateus 19, 4-6, que o ideal de Deus nunca foi que o homem tivesse mais de uma esposa ou que a esposa tivesse mais de um marido. O ideal de Deus sempre foi um homem e uma mulher se unindo por toda a eternidade. Então, fica claro, principalmente pelo Novo Testamento, que é abominável uma ligação ou casamento entre um homem e mais de uma mulher. Isso é adultério e não deve ser praticado. Questão de número 6. Uma só carne. Essa expressão uma só carne significa unidade. No sexo, homem e mulher se fundem como um único ser. Então tem que haver unidade no casamento, na família criada por Deus. Número 7, da questão de sábado, a expressão estavam nus significa que na família deve haver intimidade.
Não eram necessárias roupas para esconder nada entre o casal. Então, na família criada por Deus, tem que haver transparência, tem que haver sinceridade. Número 8, osso dos meus ossos, significa igualdade. O homem reconheceu que a mulher foi formada dele e lhe era igual, ou seja, ele era superior no sentido de autoridade sobre a mulher, mas não no sentido de essencialidade, de natureza. Homem não é maior ou melhor do que uma mulher. Nunca foi e nem será. A ideia do texto é a ideia de hierarquia. Tem autoridade, tem o governo e deve ser respeitado. E a número 9, chamar-se-á varoa, significa autoridade, que é o que nós já mencionamos. O homem é a autoridade sobre sua esposa, definindo o seu nome. O fato de Adão ter falado, esta se chamará varoa, ter dado um nome para ela, mostra aquilo que nós já mencionamos. A autoridade que Deus deu ao homem de fazer a mesma coisa que o próprio Deus fez no princípio, que era distinguir as espécies e dar nome às criaturas, às obras da criação. Então, nós concluiremos a nossa aula recitando o versículo-chave dela novamente. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. É essa a família criada por Deus. E é por essa família que nós devemos lutar. É por essa família que nós devemos orar. Talvez você que me assiste seja solteiro, não tenha ainda criado uma família, não tenha ainda formado o seu núcleo familiar e talvez nem forme. A Bíblia mostra que às vezes pessoas têm o dom de celibato, não formarão uma família. Contudo, você pode orar pela família de outras pessoas, você pode orar pela sua futura família, se esse for o seu sonho, e clamar a Deus para que a sua família siga o propósito original da criação. Talvez você que me assiste esteja passando por dificuldades tremendas na sua família, pensando até em divorciar, em separar, mas eu lhe digo para tentar mais um pouco. Claro, eu não sei quais são os detalhes da sua situação, mas busque o Senhor Jesus, clame a Ele para que dê a solução para os problemas da sua família. E talvez você seja uma pessoa que já tenha tido uma família, mas por alguma circunstância ruim tenha perdido a sua família tenha sido destruída. Contudo, em Jesus Cristo ainda há esperança, nós podemos achar consolação. Não necessariamente quer dizer que a nossa família ou a família que você perdeu será restaurada, mas em Jesus nós podemos encontrar o consolo e a graça que nos foi prometida no Jardim do Éden. Até porque em Apocalipse 22, quando nós lemos sobre o fim de todas as coisas, sobre quando Jesus voltará, nós lemos que lá teremos a árvore da vida que estava no jardim original para nos alimentar dela para todo sempre. E essa árvore da vida, essa existência abençoada só é possível através do Filho de Deus, de Jesus. Então, que todos nós lembremos de nos arrepender dos nossos pecados, de crer em Jesus como nosso único Salvador, de aceitá-lo como nosso Senhor, de crer que Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz, ressuscitou para dar uma nova vida e que Jesus voltará para restaurar não só o mundo, mas todas as famílias e principalmente as famílias dos que buscaram o Senhor. Porque aquelas famílias que não têm Jesus como seu Senhor e não têm Jesus como Salvador sofrerão as consequências do inferno. Que Deus nos abençoe e que busquemos em Cristo a estabilidade e a bênção para as nossas famílias. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor pela bênção do Senhor para as famílias. Ó Deus, a família tem sido atacada de diversas formas hoje em dia,
A família é uma instituição que tem sido menosprezada pela sociedade pós-moderna, a família como tu criaste, mas nós queremos resgatar o amor à família. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos e enche-nos do Teu Espírito Santo, enche as nossas famílias do Teu Espírito Santo, para que nós, Senhor, resplandeçamos a luz do Senhor nos nossos lares. Nós não precisamos ter companheiras que sejam boas cozinheiras, como nós vimos na pesquisa inicial desse estudo. A nossa maior necessidade não é que as nossas companheiras tenham boa memória, ou mesmo que sejam boas conselheiras. Claro que tudo isso é bênção, mas a nossa maior necessidade é ter uma companheira do jeito que o Senhor criou, do jeito que o Senhor fez. E essa companheira é a mulher. E a companheira da mulher é o homem. Então, Senhor, que nós adotemos esse modelo, homem, mulher, filhos, que nós adotemos esse modelo como o modelo original e único da família, e que lutemos, Senhor, para manter esse modelo intacto até a volta de Jesus. É a oração que nós fazemos, pedindo a Tua bênção, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Recitemos o versículo-chave da nossa igreja este ano. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 20. Que Deus abençoe a todos e tenhamos um bom dia.